Deus, olha só os coitadinhos, né? Eles não compram roupa de céu. Se as pessoas não compram, as namoradas não dão presente, dia dos namorados, eles não compram mesmo. Outros são os vaidosos, né? Hoje é a noite, né, da família. A gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade. Acho que era só esses recados, né? Amanhã nós temos estudo às 19h30, não falte, amados. É muito bom os estudos, a gente tem sentido a graça de Deus nesses estudos, amém? Então abra a tua Bíblia, uma palavra que é muito falada, mas o que o Senhor falou comigo a gente quer passar. Aleluia. Fica lá em Lucas 19. Aleluia. Vamos falar de Zaqueu. Deus mandou eu falar de Zaqueu, então vamos falar de Zaqueu. Hoje pela manhã eu peguei, teve uma passagem muito abençoada, né? E Deus ficou falando no meu coração sobre jejum. Lucas 19. O presbítero falou em Lucas 24. Vocês viram o que Deus está falando hoje? Amém? Aleluia. Vamos falar então de Zaqueu. Vamos conhecer um pouquinho de Zaqueu. Amém? Lucas capítulo 19. Lembrando que nós temos estudo amanhã, temos culto às quartas-feiras aqui às 19h30, de prosperidade. Temos quinta-feira da bênção às 15 horas. Amém? Temos sexta-feira campanha de libertação, de milagres. E depois o sábado dos jovens, que está uma bênção. Domingo pela manhã às 9 da manhã e às 19h30. Eu vou fazer essa semana, amados, os horários dos cultos, duas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E outras, o convitezinho que vamos, assim, quando chegar uma pessoa nova na igreja, como está esses jovens, nós vamos alcançar um convitezinho para os cultos e vamos dar o nosso telefone se vocês precisarem de nós, amém? Glória a Deus, o número do nosso telefone, isso é muito importante. Quando eu me converti, amados, nós tínhamos isso. Foi assim, ó, a irmã me fez, os irmãos estavam lá na porta, que nem a missionária Luana, e entregou quando eu cheguei. Eu levei para casa. Aí quando eu estava passando, um dia abri a minha bolsa e estava passando por uma luta e pensei, vou ligar para esse casal, que eram 2 casais responsáveis, para eu falar dos meus problemas. Amém? Glória a Deus, nós vamos fazer isso. Essa semana eu vou dar um jeito. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então abriu Lucas 19, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa linda. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, se prostrou e adorou a Jesus, né? E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Continua com a tua fonte curvada. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho, orando, agradecendo. Pai, em nome de Jesus, eu já sinto a tua presença neste lugar. Obrigado por este ambiente de fé que já foi preparado para nós ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. Eu quero entregar essa palavra, que o Senhor venha ministrar o meu coração, tudo que o Senhor já falou comigo, Pai, que os meus irmãos venham entender nessa noite. Em nome de Jesus, eu entrego tudo na tua presença, no nome do Senhor. Amém? Podem sentar, meus amados, glorificando a Deus, exaltando este Deus maravilhoso. Aleluia. Olha bem, Zaqueu, diz a palavra, que ele era chefe dos publicanos judeus.
ele era cobrador de impostos dos romanos, e ele cobrava algo assim, sem limites. Ele tirava das pessoas tudo que ele podia, ele ficava com o dinheiro das pessoas que pagavam os impostos, ele ficava muito mais. Zaqueu era um homem rico, só que assim, Zaqueu, amados irmãos, ele um dia, ele tinha tudo, mas um dia ele pensou assim, eu não posso viver desse jeito, eu tenho que ter um encontro com Jesus, eu preciso de Jesus. Chega um certo dia, irmãos, que nós precisamos de Deus. Nós estamos numa caminhada daqui a pouco nós sentimos um vazio na nossa vida. Nada preenche a nossa vida, nada dá certo, a gente sente uma coisa triste, uma coisa ruim. É a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo, é a falta de fé. Porque nós não falamos de religião, nós falamos de uma fé. Sabe que eu já fui católica, bem católica, irmãos. E quando eu me converti, eu achava que estava traindo a minha igreja. E eu falei para o padre disse, não, se tu te sente bem com a palavra de Deus, fique onde tu estás. O importante é que tu fique bem com Deus. O importante é que tu seja feliz e saiba quem é Jesus. Porque o Jesus que nós falamos aqui é o mesmo da igreja católica. Só que nós não temos santo para adorar, né? Adoramos só a Jesus. Mas é o mesmo Deus. Então, amados irmãos, Zaqueu era um homem religioso, né? Era um homem religioso, era um homem que ia fazer as coisas, cobrar impostos, fazer coisas ilícitas. E um dia ele se cansou, tinha dinheiro, tinha tudo, mas ele era odiado pela cidade, pelos pobres. Os pobres não suportavam, porque quando ele não podia tirar os impostos, ele tirava os imóveis das pessoas, ele levava os filhos das pessoas para pagarem, ele fazia coisas horríveis, eles cobravam, eles eram cambistas na porta da cidade. Então diz que tendo Jesus entrado em Jericó, essa cidade muito grande, que estava Zaqueu. Passando ali, havia um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e ele era rico, a Bíblia diz. Ele era chefe dos publicanos, ele que mandava fazer aquilo tudo. Ele não ia lá fazer com as suas mãos, mas ele tinha equipes de cobranças de impostos, que o dinheiro era para ele, né? Então, ele era muito odiado, e aí então, um dia ele ouviu falar de Jesus. Como eu disse, todos nós temos um dia que nós vamos precisar dessa fé. Nós vamos sentir um vazio, vamos ter casa, vamos ter carro, vamos ter isso, vamos ter aquilo, mas ainda vamos nos sentir com falta de alguma coisa. Porque é tão triste tu não ter com alguém tão especial que tu possa conversar, que é Jesus Cristo. É tão triste, mas uma pessoa que não tem fé, que não tem alguém para conversar. E aí a gente tem Jesus. Nós que conhecemos esse Jesus e que sabemos que Ele é vivo e que Ele está no nosso meio, o Espírito de Deus está no nosso meio, que Jesus está vivo, que Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, mas o Espírito Santo está nessa terra. Nós sabemos que Jesus está aqui. Então, se nós temos um problema, às vezes ninguém nos ouve, mas nós podemos chorar para Jesus. Nós podemos dobrar nossos joelhos e chorar. Nós podemos pegar a Bíblia e orar. Nós podemos ir na igreja. Alguém vai orar com a gente, nós vamos ouvir uma palavra. Nós temos algo que nós vamos sentir paz. Sim ou não? Sim. Então, meus amados, tão bom eu me converti, sou convertida há quase 40 anos. E assim, amados, eu não sei viver sem Jesus. Porque Jesus, Ele é tudo para mim. Eu já estive no Vale da Morte, 1 ano e 2 meses. Quem estava segurando a minha mão era Jesus. Muitas vezes o marido ia trabalhar, os filhos para a escola, e eu ficava sozinha, amados irmãos, deitada na frente de uma TV. Mas quando eu fui curada pelo meu Jesus, eu disse, ninguém mais me pega, porque eu vou honrar o nome dele. Eu vou honrar este Deus. Irmãos, coisa horrível, uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem que viver controlada por calmante, não consegue se controlar,
Mas quando a gente recebe Jesus, que anda com Jesus, que tem a autoridade do nome de Jesus na tua vida, tu começa a deixar até os remédios de depressão. Deus começa a te libertar. Tu já começa a dormir, tu já começa a orar, tu já começa a ler a Bíblia. Agora amanhã nós temos estudo, todos podem vir estudar. Hein? A gente faz um estudo maravilhoso aqui que todos vão entender. Tu bate às 7h30 da noite. Posso entrar, pastora? Pode vir estudar a palavra. Aleluia. Ela nos fortalece, ela nos ajuda. E então Zaqueu estava nessa situação. Diz que Zaqueu estava depressivo, porque tinha dinheiro, mas ninguém gostava dele. Ninguém queria saber de Zaqueu, porque Zaqueu era ladrão. E Zaqueu era ladrão. E ladrão não entra no céu, vocês sabem disso, né? Então ele sabia que não tinha céu para ele, se ele não se arrependesse, se ele não buscasse Deus. Então o que aconteceu com Zaqueu? Um dia ele disse: eu quero ver Jesus, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter fé. Aí as pessoas dizem assim: mas eu sou bonzinho, eu não faço nada de mal. Irmãos, não é isso. Bonzinho não leva ninguém para o céu, para morar com Jesus. Bonzinho não nos salva. Ser bonzinho não nos ajuda. Aleluia. Nós temos que ter Jesus que nos ajuda. Ele que nos ajuda. Então, amados, diz a palavra de Deus que Zaqueu chegou lá e disse assim, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Ele não conhecia Jesus de perto, mas ele procurava ver quem era Jesus, quem ele podia encontrar. E então, amados, Jesus ia com a multidão, com mais de 5.000 pessoas, entre homens e mulheres, os discípulos com ele. Jesus ia pregando as boas aventuranças, pregando a palavra. E Zaqueu disse: mas eu tenho que encontrar com Jesus. Eu vou então até ele. Aleluia. E imagine, irmãos, que ele era, olha bem, de pequena estatura, tinha 1,5 metros. Então o que acontece? Uma multidão enorme. Ele pensou: eu não vou poder enfrentar essa multidão. E olhou e tinha uma árvore, um sicômoro, uma árvore frondosa, que nem a maricá. Vocês conhecem a maricá? Maricá? É nem a maricá, cheia de espinho, frondosa. Então ele disse: está essa árvore, vou lá e vou subir, porque eu quero conhecer Jesus. Entendeu? O que ele quis dizer? Eu quero ver Jesus. Sabe qual é o problema? As pessoas não querem ver Jesus. Como é que eu vou ver Jesus, pastora? Eu vejo meu irmão, eu vejo na obra que está acontecendo, eu vejo os milagres que têm acontecido, eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus em tudo. Eu vejo nas crianças, eu vejo nos animais, eu vejo na natureza, eu vejo Jesus. Nos milagres que ele faz na nossa vida, que nós abrimos os olhos todos os dias. Não é verdade? Milagre de vida. Nós temos milagres de vida, meus irmãos. E interessante que tem gente que não gosta dessa vida. Essa vida nem é tua, nem é minha. Essa vida pertence a Jesus, porque ele comprou pelo alto preço lá na cruz do Calvário. E tem pessoas que querem se suicidar, tirar suas vidas. Irmãos, quando eu não conhecia Jesus, eu tentei o suicídio. Eu achava que ninguém gostava de mim, que nada isso. Coisa que o diabo coloca no teu ouvido. Mas eu descobri, irmãos, é muito interessante que eu vou te contar. Eu descobri que a minha vida foi comprada por Jesus. Essa vida não é minha. E aí, amados, eu tentei o suicídio porque achei que era sem graça a minha vida. E eu era uma adolescente de 15, 16 anos. E eu tinha um amigo, que hoje é meu esposo, 50 anos. E a gente conversou bastante de tarde, e ele disse para mim: parece que tu tá triste, tu não vai fazer bobagem. Eu disse: não, tô triste, tô bem. E aí, de noite pensei, digo, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, meu pai, minha mãe, cada um tinha os seus problemas, aquela coisa de adolescente. Olha, gente, eu tô aqui porque Deus, estou contando isso para vocês ver o que o inimigo faz. Pura verdade que eu tô falando. E eu tomei veneno de cobra, para matar as cobras, que meu pai tinha sítio. E não me fez dano nenhum. Só que eu comecei a vomitar, meus pais me levaram para o hospital, eu contei.
né? Eu tinha acho que uns 16 anos, depois 16 anos. Aí este meu amigo, meu esposo hoje, ficou muito preocupado e foi no hospital me visitar. E ele dizia, por que tu fez isso? Tu é tão linda. Mas eu pensava, que bobagem. Era alma ferida. Era bobagem que o inimigo coloca na cabeça dos adolescentes. Então, aí nós começamos a ficar amigo, companheiro, nós éramos amigos desde criança. Depois acabamos, em 8 meses que nós firmamos a nossa amizade, nós casamos. E aí eu conheci Jesus pela primeira vez. Jesus me chamou, só que eu andei fugindo de Jesus. Ele começou a atrapalhar a minha vida, porque eu fui até Jesus, recebi o milagre e virei as costas. Então, amados, eu comecei a conhecer o poder de Deus. Conhecer assim, Jesus vinha de bandeja para me salvar. Eu vinha fugindo, eu tinha o propósito desde criança, amados, de ser uma serva de Deus. E eu vinha fugindo. Eu não queria compromisso com Deus. Eu pensava em ser muito compromisso para mim. Foi. Por último, Deus fez de tudo. Eu não queria ouvir Deus. Eu sabia que Ele existia, eu sabia que Ele falava, eu ouvia Deus. Com 8 anos eu vi Jesus. Só que eu não queria compromisso. Eu queria viver lá no mundo, nos bairros, andando nas coisas. Eu queria viver lá. Eu achava assim, se eu for para a igreja, eu vou ter que viver o que Jesus me mandar. Só que quando não deu mais, Jesus puxou minha orelha e eu fiquei 1 ano e 2 meses para morrer. Quero te dizer, esse é um testemunho vivo que eu estou te falando. Porque a gente não quer viver com Cristo. A gente acha, bom, a faculdade, o namorado, fulano, beltrano. Primeiro eu vou lá no mundo, vou fazer isso. Irmãos, o mundo não tem nada. As pessoas mundanas que vivem lá, elas são traiçoeiras, tu não tem amigo. Teu amigo é Jesus. Amigo é aqueles que estão junto contigo dentro da igreja. Eles vão te dar mão, vão te ajudar, vão te levantar, vão fazer uma oração. Esse é nossos amigos. E aí então, mas não quer dizer que a gente não vá numa festa, que a gente não vá viver com a nossa família, não. Mas a gente não vai adorar aquele lugar. A gente não vai trocar Jesus por nada. Por nada, por pessoas, por nada. Zaqueu tinha experimentado essa depressão, essa solidão, porque a esposa abandonou ele. Porque ele fazia tudo isso. Ele tinha 4 filhos. A história conta. Os filhos abandonaram porque Zaqueu era ladrão, roubava impostos dos pobres. Mas um dia ele disse, não, eu quero conhecer esse Jesus, que todo mundo segue ele. E ele então, o que ele fez? Sendo rico, poderoso, odiado, ele saiu correndo do lugar que ele estava correndo, passou pela multidão e subiu no sicômoro, que era como se fosse a maricá. Então ele subiu lá em cima, se espinhou tudo, se arranhou tudo nos espinhos. Ela é uma árvore frondosa, baixa. E quando vinha Jesus, estava falando, pregando, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém começar na tua casa. Olha que lindo, meus irmãos. Jesus te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem é a Patrícia. Ele sabe quem é a Fernanda. Ele sabe quem é o Max. Ele sabe quem é você. Ele chamou pelo nome. Zaqueu. Zaqueu era odiado. Zaqueu então pulou de lá. Olhem para mim. Pulou de lá e adorou Jesus, se prostrou a Jesus. Olha, ele disse, Zaqueu, porque Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, e Ele tem todo o poder, e Ele conhece o meu e o teu coração, os nossos pensamentos. E ele então disse, Zaqueu, desce daí, Zaqueu, depressa, não é para amanhã a tua conversão, é para hoje. É hoje que tu tem que descer, aleluia, e vim aqui se prostrar, Zaqueu. Muitas vezes as pessoas não querem descer, só querem subir, mas não querem descer aos pés de Jesus. Não querem chegar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu vou Te adorar. Eu preciso de Ti. Não é a religião, não é a igreja, não é o pastor, não é o padre. Coloca no teu coração, é Jesus Cristo, o dono da nossa vida.
Eu te conheço, Zaqueu, desce daí hoje, que eu vou na tua casa. Zaqueu se arranhando, cheio de sangue, desceu correndo, se atirou aos pés de Jesus. Rico, famoso, odiado, não se importou com aquele povo que estava lá. Eu quero é Jesus. Irmãos, quando eu me converti, eu disse: eu quero é Jesus. E hoje eu não olho para trás, irmãos. Eu não olho para trás, nada, só para contar um testemunho de vitória. Sabe por quê? Porque eu não quero que o passado me pegue. E o presente está me esperando com muita vitória na frente. Não posso viver de passado. Aleluia. Então Zaqueu desceu depressa, correndo. Desceu depressa. Olha só o que ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa linda, Jesus. Olha, Zaqueu, tu desce aí, toma posição, porque hoje eu vou contigo. Olha! Ele está dizendo para mim e para ti nessa noite: tu desce, tu ouve, tu recebe Jesus no teu coração, porque eu vou junto contigo. Aleluia. Mas esse junto contigo é eu aceitar Ele. Às vezes nós vamos para casa, esquecemos de conversar com Ele. Jesus entra. Quando tu botar a mão da maçaneta da porta, Ele já botou para abrir para ti. Mas aí nós vamos brigando com a namorada, com a esposa, com os filhos, com os gatos, com os cachorros, pensando em janta, tirando um sapato para lá, um sapato para cá. Aleluia. E esquecemos que temos um convidado que diz: olha, eu vou na tua casa hoje. Eu vou na tua casa. Aleluia. Abre a tua casa para mim. Ele disse: hoje me convém pousar em tua casa. Já era tardinha, eu vou pousar, tu faz janta para mim. E eu vou jantar contigo. Olha que coisa linda este amigo, né? Esse amigo Jesus, Max. É ele que é nosso amigo. Outro dia o juiz Bal, Max está bem melhor. Vai ficar bom. Vai ficar curado. Por quê? Porque Jesus é bom. E ele está na casa de Deus todos os domingos, recebendo a bondade de Deus. E a gente pode, o inimigo querer derrubar, mas Deus é muito maior. A mão de Deus é muito mais forte para nos arrancar das trevas. Em nome de Jesus. Olha só, então Zaqueu desceu, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, recebeu Cristo com alegria. Ele era um pecador, era odiado, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele recebeu a Jesus. Às vezes nós queremos receber este Jesus, amados. Nós não damos liberdade para eles aqui. Eu nem sei se eu não devo, mas eu não quero viver naquela vida medíocre. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida abençoada pelo meu Deus. Eu tenho isso no meu coração. Se tenho roupa nova, tenho. Se não tenho, não tenho. Se tenho isso, não tenho. Mas se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. De calor cheia, de casa. A solidão é muito triste para quem não tem Deus, amados. Aí fica enfiando minhoca na cabeça. E Jesus, Ele resolve tudo. Aleluia. Olha bem. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ia entrar para ser hóspede de um pecador. Todos que estavam caminhando atrás de Jesus, cada um queria alguma coisa, eles não vão atrás. Jesus, não eram todos seguidores discípulos. Eles queriam algo de Jesus. Jesus cura a minha família, Jesus me abre a porta de trabalho, Jesus me faz isso, Jesus me faz aquilo. Curioso, vamos ver quem é este Jesus. Mas aqui eu queria Jesus de verdade. Não interessa o que ele fez, mas agora ele queria Jesus. Então ele disse, vendo todos isso, né, aquela multidão, começaram a murmurar, olhar um para o outro e dizer que eu tocava no outro. Mas quem é esse que diz que é profeta, que é Jesus? E aí vai hospedar na casa dele um pecador? Gente, o ser humano tem isso. O ser humano, em vez de olhar para a pessoa, para o coração da pessoa, ela olha para o pecado da pessoa. Vocês já viram isso? Bom, olha, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, e o ciclano faz aquilo. Nós não somos capazes de olhar para a pessoa e dizer, mas aí Jesus deu o sangue dele na cruz para aquele ali, e eu tenho que amar ele pelo que ele é. No momento que tu for uma pessoa boa, que tiver o Espírito Santo, Deus vai te usar para convencer aquela pessoa que aquilo está errado e que tu precisa de Jesus. Mas muitas vezes nós, fulano fuma, fulano bebe, fulano isso, fulano aquilo. Gente, orem por ele, orem por ela. Eu fumava, eu bebia, entendeu?
Jesus me libertou um dia, eu quero Jesus, porque eu sou assim, ó, eu sou uma espanhola das fortes. Eu não quero mais beber e pronto. Não quero mais fumar e pronto. Não quero. Aí o médico disse, vai precisar de remédio para deixar, não vai precisar de remédio. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus, ou não tenho Deus. Aí na hora que eu fui batizado, eu tenho cigarro. Meu marido disse, tu não vai deixar. Eu disse, vou. Meu Deus é maior que todo vício. Meu Deus é maior que todo problema. Meu Deus é o Senhor dos exércitos, aleluia. É o general de guerra, é Jesus Cristo. E eu preciso dele, e vou andar com ele, e não vou voltar atrás. Muitas lutas passei, mas não voltei. Porque ela não tem outro caminho. Ou tem? Não tem, gente. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o caminho. Então não tem. Não adianta você ir para fulano, para casa do ciclano. Eles não vão, eles não são o caminho para ti. Quer que eu te diga isso? Infelizmente é a verdade. Eles não são. Hoje pela manhã eu dei uma lambada aqui já. Eu disse, olha aqui, ó, gente, para com isso. Ninguém é eterno vai ficar aqui, só quando nós somos para a eternidade. Um dia eu também não vou estar aqui, aquela cadeira já deu uma ordem, pastora Solange, não é para ninguém sentar. É para lembrar da pastora que sentava naquela cadeira. Você pode dar glória a Deus? Eu disse, pastora, vocês não deixam, vocês têm que... O legado que eu passei para vocês, e não é para vocês desistirem, para ficar firmes uns com os outros de mão dada. Dizendo, nossa pastora nos ensinou e nós vamos andar. E pronto. Mas isso daqui uns 20 anos, pode ser? Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Então não fique assim, já todo mundo ficaram surpreso. Não, daqui uns 20 anos. Muito para isso. Glória a Deus. Então, todo murmurável dizendo que Jesus ia hospedar um pecador. Um dia também, né, fazia essas coisas. E aí, como é que Jesus ia me receber para ser uma pastora se ele não me polisse, não me tratasse, se eu não fosse na ordem de Deus, se eu não fosse fazer curso de teologia, se eu não fosse na escola bíblica que eu fui, né, anos lá na Assembleia, lá primeiro para ser membro, tinha que passar pela escola bíblica, sim ou não, presbítero? Aí hoje querem subir lá no último degrau sem entender nada. E tinha que aprender o estatuto da igreja. É assim o estatuto da igreja. Aleluia. Olha bem, diz assim, ó. E vendo todos, né, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Olha só, arrependimento das coisas erradas. Ele se arrependeu do que ele fazia errado. Ele disse, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Não quero mais isso. E disse, se alguma pessoa eu defraudei, eu tirei dinheiro, eu quero restituir quadriplicado. Eu não quero dever nada para ninguém. Eu quero, a partir de agora que o Senhor me aceitou, eu quero sair daqui diferente, aleluia. Eu quero ser transformado, eu quero aprender. Irmãos, olhem para mim. Eu vou te dizer uma coisa, está aqui os presbíteros, servos de Deus, a servos. Você não tem entendimento, chame um homem de Deus, chame uma mulher de Deus. E eu quero esse Jesus, eu quero andar com esse Jesus. Me ensina a ser forte, me ensina a aprender, aleluia. Porque o mundo lá fora, amados, já são malignos. Amém? Nós precisamos estar firmes que Jesus vai voltar. E aí diz assim, então, eu entrego tudo. No 9 disse assim, disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha o versículo que mais me chamou a atenção. Jesus dizendo, hoje veio a salvação a esta casa. Ele fala na casa, que é o coração, e fala na casa, que é a família. Veio salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu tomou uma posição. Não me interessa se vai ouvir de mim, não me interessa, mas hoje eu quero Jesus. Mas hoje eu quero conhecer Jesus. Hoje eu vou entrar no reino dos céus, buscando este reino junto com meu Deus. Ele pegou em posição, quando ele se posicionou e disse assim, ó, eu me arrependo e quero entregar o que eu defraudei as pessoas. Quero dizer que a partir de hoje quero me converter, Jesus. Não quero fazer nada errado. A partir de hoje quero ser uma pessoa digna da tua palavra. E o que aconteceu? Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Para te dizer que só vem salvação quando eu tomo uma posição. A hora que eu tomo uma posição e dizer, eu quero esse Jesus.
para este Deus, vai vir salvação para a tua vida. Vai vir salvação para a tua casa. Vai vir salvação para a tua família. Mas enquanto eu for turrona com Deus, não vai acontecer nada na minha casa. Ah, mas eu não quero, olha o irmão fulano, o irmão Beltrano. Não, tu não tem que olhar. Aqui, amados, é um hospital de almas para Jesus. Aqui é um hospital de almas para Jesus. Se a pessoa vem aqui, vem todo cheio de defeito e Jesus começa a curar. É aqui dentro. Não é lá na rua. A gente vem para a igreja, não é para a gente se beneficiar de carro zero, disso, daquilo. A gente vem na igreja para a gente ser transformado por Jesus, para ser melhor. E depois que tu for melhor, que tu obedecer a Jesus, a consequência da tua obediência, tu vai ter carro novo, tu vai ter casa nova, ter a esposa transformada, a bênção que tu precisa, a cura que tu precisa. Mas precisamente eu preciso fazer que nem Zaqueu. Eu vou conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu preciso de um discipulado. Olha, Camila, eu preciso de discipulado. Eu preciso de aprender da Bíblia. Eu preciso, com 3 meses que eu conheci Jesus, amados, eu batizei. Todo mundo dizia, vai voltar para trás. Eu disse, não vou voltar para trás. Não tem outro caminho, só Deus. Ele é um Deus que tem todo o poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele disse, hoje me convém pousar em tua casa. Hoje vem salvação a essa casa. Quando tu disse assim, eu vou andar com Jesus, pronto. Eu vou no culto, eu quero aprender da palavra, eu quero conhecer os irmãos, eu quero ser ofertante do reino, quero ajudar a casa de Deus. Tudo que você colocar na presença de Deus e venha somar no reino, Jesus já está fazendo as coisas para ti que tu sonha. Ele vai lá na tua frente e faz para ti todos os teus sonhos, amém? Olha só o que ele diz no 10, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Jesus, veio buscar e só veio buscar. Ele veio me buscar e veio te buscar. Aqueles que haviam se perdido. Ele não tem aqui, eu passar aqui, mostrando a cadeira. Não, você, cada um que está aí sentado, Deus tem um propósito na tua vida. E Ele veio te buscar e te salvar. Ele veio me buscar e me salvar. Nós éramos perdidos, mas Jesus nos trouxe para nós. Quem será, meus irmãos? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem é que te trouxe aqui? Jesus. Né? Quem é que te disse assim para ti? Ai, vamos lá, sabe aquela igreja na faixinha, na frente do Provo? Aquele bastante. Sim, bem assim alguém me disse. Hoje nós vamos lá. Há dias e dias pensaram assim, a gente vai. Aí vinha uma visita, aí tinha isso, aí tinha aquilo. Aí eu disse, não, hoje a gente vai. Deus vai falar com a gente. Amém. A gente vai na igreja, aquela azul, lá na faixinha. Aquela da frente do Provo, as pessoas dizem assim. Ninguém mandou um recado para vocês, ninguém interligou para vocês. Foi Jesus que te trouxe. Foi Jesus que te trouxe para dizer para ti que Ele veio te buscar. Ele foi lá na tua casa te trazer para te vir aqui. Porque Ele está aqui. Eu sou boca de Deus. Os levitas são boca de Deus. Ele está aqui no nosso meio. Hoje Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória. Ele quer abrir a porta de trabalho, Ele quer melhorar o teu trabalho. Ele quer tirar as coisas ruins que tu sente, os pesadelos, as tensões, o medo. Ele quer te dar algo novo para tu. Amém. Mas Ele precisa que tu abra o teu coração e aceite esse Jesus nessa noite. Entregue a tua vida e diga assim, olha, faça que nem Zaqueu. Vem correndo para frente e diz, eu vou me entregar para esse Jesus. E Ele vai dizer contigo assim, ó, hoje eu vou para tua casa. Amém. Amém, glória a Deus. Quem é que entendeu? Amém. Então nós vamos fazer assim, né? Pode tirar o dicionário no céu. Amém, glória a Deus. Eu quero fazer